Nós já falamos nessa disciplina sobre densidade, a gente falou sobre pressão, e agora a gente vai falar sobre temperatura, já tratamos também de volume. Todas essas grandezas que a gente está tratando aqui são grandezas que a gente chama de macroscópicas. Isto é, são grandezas que a gente analisa no macro, no mundo do grande. Não são grandezas que a gente mede lá no mundo atômico, por exemplo. Né? Não faz nem sentido falar em temperatura quando a gente está falando de um átomo, por exemplo. Então, a temperatura é algo que só faz sentido quando a gente fala do macro. Então, pressão, temperatura, são grandezas que nós chamamos, né, de grandezas macroscópicas. E, bom, a temperatura é uma grandeza que caracteriza o estado que a gente chama, né, de estado térmico de um corpo ou de um sistema. Então, pode ser um corpo no sentido de que há um móvel, uma caixa, ou pode ser um sistema, como, por exemplo, inclusive, está um recipiente com um gás, ou com mais de um gás lá dentro, e a gente fala de temperatura desse gás ou desse conjunto de gases. Quando a gente tem um conjunto de gases, né, pessoal, nada mais é do que um outro gás, assim como a gente fala, por exemplo, o ar atmosférico. O ar atmosférico é feito de um único gás? Não, né? É um conjunto de diversos gases que dá como composição um gás que a gente chama de ar atmosférico. Quando a gente fala de temperatura, então a gente pensa também em mudanças de temperatura. Então essa temperatura ela pode mudar, ela pode variar. A gente pode ter uma situação de aumento de temperatura, a gente pode ter uma situação de diminuição de temperatura. O aumento ou diminuição de temperatura, a gente vai se referir depois ao calor. Então, tudo isso, todos esses conceitos são necessários para a gente falar de termodinâmica. Na segunda parte do conteúdo dessa disciplina, a gente vai falar também de termodinâmica. E daí a gente vai inserir esses conceitos de calor, né? E por que acontece o resfriamento, o aquecimento, falar um pouquinho das mudanças de estado físico também, mas isso lá para diante, tá? Então, por enquanto, é só a questão da temperatura. Tá, e quando a gente pensa, então, em temperatura, a gente relaciona isso com o quê lá no mundo do micro? Nas moléculas. Eu acabei de falar que não faz sentido falar em temperatura de um átomo, por exemplo. Não faz. Por quê? Porque a temperatura ela é uma característica física que se refere à coletividade de átomos. Então, preciso de um montão de átomos para fazer sentido o conceito de temperatura. Porque lá na física da termodinâmica, a gente associa a temperatura com a energia das partículas. Vamos pensar nas moléculas, então. Ó. Se eu tenho alta temperatura, isso significa que as moléculas elas estão em movimento alucinante. Elas têm muita energia de movimento, energia cinética. Baixa temperatura, nós temos uma situação de pouco movimento. E podemos associar isso, tá? Não é uma associação direta, tá? Mas é uma possibilidade de associar isso com pressão. Então, se nós temos uma alta temperatura, em geral, a pressão ela tá mais para o lado do baixa pressão. Por que baixa pressão? Porque alta temperatura significa muito movimento das moléculas significa que elas vão se afastar. Elas vão se afastar o que elas puderem se afastar dentro de um determinado volume. Numa temperatura baixa, como elas têm pouco movimento, têm pouca mobilidade, então elas vão ter uma tendência a ficarem mais juntas, mais próximas. Então a gente pode associar uma pressão maior. Tá? Então uma pressão maior ou uma pressão menor em comparação um com o outro quando a gente tem o mesmo volume. Tá? Isso é importante, né? Falar de densidade desse gás também dentro de um certo volume. Mas como a gente vai ver lá em termodinâmica, tá, pessoal? A gente pode ter uma situação de alta pressão com alta temperatura, e a gente também pode ter uma situação de baixa temperatura e baixa pressão. Mas isso a gente vai falar mais adiante para relacionar todas as coisas juntas, né?
Bom, para falar de temperatura, a gente precisa trabalhar com escalas termométricas. Como que a gente mede a temperatura? Qual é a escala que a gente usa para temperatura? Bom, nós temos, né, bastante claro já essa altura da vida, todos vocês têm bastante claro que se utilizam escalas termométricas para isso. Quando a gente fala, por exemplo, hoje está um dia muito agradável, temperatura agradável, está aproximadamente 20 graus Celsius. Então a gente tem essa noção, né? Isso é uma temperatura agradável, 20 o quê? Graus Celsius. A gente sabe que não é 20 Kelvin, por exemplo. E dentro das áreas das ciências, né? Das ciências da vida, das exatas também, né? A esse ponto aí a gente já ouviu falar também na tal temperatura Kelvin. Mas são as únicas possibilidades, né? Graus Celsius ou falar em Kelvin? Não. Nós temos outras escalas termométricas no mundo, sendo que a outra mais utilizada é, tá aqui no slide, ó, graus Fahrenheit. Então, nós temos graus Fahrenheit e graus Celsius, são as duas escalas popularmente mais utilizadas ao redor do mundo. Então, o que as pessoas, né, que não têm nenhuma formação científica utilizam. O Kelvin fica mais para o lado acadêmico, né, quem acaba seguindo alguma área ou fazendo pelo menos um estudo em alguma área acadêmica. Nós utilizamos, né, o aparelho para isso, é o que a gente chama de termômetro, para fazer a medida de temperatura. E essas escalas, né, essas escalas a gente conhece bem, né? A gente sabe o que é frio, o que é quente, o que a gente considera frio, o que a gente considera quente dentro da escala que nós estamos acostumados a trabalhar. Nós aqui no Brasil, né, trabalhamos com graus Celsius, então a gente está acostumado com graus Celsius, a gente sabe, por exemplo, que temperatura negativa dentro do grau Celsius são temperaturas baixas, uma temperatura agradável para nós humanos é em torno, né, de 20 graus, até diria que entre 15 e 30 graus, não deixa de ser agradável de alguma maneira, né, um pouquinho mais friozinho, um pouquinho mais quente, mas é uma faixa bastante agradável, de 15 a 30 graus. Quando sai muito disso, né, baixo de 15 graus começa a ficar muito frio, acima de 30 graus começa a ficar muito calor. Os termômetros que a gente mais utiliza, né, o termômetro de mercúrio, e nos últimos anos a gente viu utilizarem esse termômetro aqui, né, de infravermelho. Bastante também, né? Em alguns lugares se utiliza também o termômetro de álcool e esse termômetro que não é tão utilizado aqui, né, de gás a volume constante. Então, são tipos de termômetros possíveis. Então, essa é a escala utilizada oficialmente no Brasil. Pessoal, a gente sempre utiliza esse símbolo aqui, ó, o símbolo de graus antes do Celsius. Então, a gente sempre vai utilizar, ó, 0 graus Celsius, 100 graus Celsius. E essa temperatura, então, essa escala Celsius foi baseada na água. Então, a gente determinou que 0 graus Celsius é aquela temperatura quando há o congelamento da água. O que é o congelamento mesmo? Já que eu falei ali que a gente ia falar sobre as variações de estado físico, né? Mas aqui a gente já está falando disso, então só vamos relembrar isso. No congelamento, nós temos a mudança de estado líquido para o estado sólido. Então, quando há a mudança de estado líquido para o estado sólido, para a água, na pressão normal, né, aquilo que a gente considera condições normais de temperatura e pressão, é 0 graus Celsius. E a ebulição da água, o que é a ebulição mesmo? É a mudança de estado líquido para estado gasoso. Então, de estado líquido para estado gasoso, 100 graus Celsius. E a outra escala que existe, né, que é também utilizada em alguns países, Estados Unidos, a Inglaterra também, né? Acho que também utiliza
Nos Estados Unidos, nós temos essa relação aqui, ó. O 0 graus Celsius é 32 graus Fahrenheit. A escala Fahrenheit, pessoal, a gente também usa esse símbolo aqui, ó, de graus, tá? Graus Fahrenheit. E 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit. Ah, aqui tinha um mapinha, né? Tinha me esquecido do mapinha aqui. Aonde se utiliza graus Celsius, onde que se utiliza graus Fahrenheit. Estados Unidos, né? Aqui é o Alasca. Então, é basicamente lá. Não estou lembrada, mas não estava tão segura assim que em algum outro lugar do mundo não se utiliza também graus Fahrenheit. Mas bem. E a escala Kelvin, a gente não usa o símbolo graus. A escala Kelvin, a gente usa só o K. Tá? Então, só o número e o K. Não usa a simbologia de graus. Aqui nós temos, né, o conhecido Lord Kelvin, foi uma figura, né, tem várias histórias aí do Lord Kelvin. E essa escala, pessoal, a gente usa no mundo científico. Né? Então, isso aqui, ele tem como referência o que seria chamado de 0 Kelvin, que seria um estado de imobilização total das moléculas. Então, como eu falei ali no início, né, que a gente associa a temperatura com o movimento, com a agitação das moléculas, quando não tem nenhuma agitação das moléculas, isso seria uma temperatura 0. Que temperatura seria essa? Seria o que a gente chama de 0 Kelvin. Então, a princípio, é teórico, tá? Esse 0 Kelvin nunca foi medido, nada com essa temperatura. Então, se não me falha a memória, a menor temperatura já medida pelos humanos é 1,28 Kelvin. É bem baixa, mas não é 0. Tá? É 1, vamos arredondar para 1,5. 1,5 Kelvin. Só para que vocês tenham uma ideia de quão baixa é essa temperatura, pessoal. A temperatura no espaço sideral, onde não pega sol, não pega, imaginem assim, no espaço, o mais longe possível de qualquer fonte de luz e de calor. Qual é a temperatura no espaço sideral? 3 Kelvin. Então, a gente dizer que no planeta Terra a gente já mediu uma temperatura de 1,5 Kelvin é metade da temperatura do espaço sideral. É realmente um feito incrível da humanidade. É incrível. Onde que se mediu isso? Dentro de aceleradores de partículas. Então, isso foi medido lá no CERN, que é o maior acelerador de partículas que nós temos no mundo, está dentro desse centro de pesquisa, que fica lá na França, com a divisa com a Suíça, que é o CERN. E o acelerador de partícula específico, onde foi medido isso, é o LHC, que é o Large Hadron Collider, que seria o grande colisor de hadrons, que hadrons são as partículas do núcleo, os prótons e os nêutrons. Então, lá que se mediu a menor temperatura já medida pela humanidade. Então, aqui nós temos, né, na escala Fahrenheit, por exemplo. Vamos pensar aqui primeiro na escala Celsius, que é que a gente está mais habituado, né? Nós temos o 0 graus Celsius, que se equivale ao ponto de congelamento da água. Qual é esse valor na escala Fahrenheit? É 32 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição da água na escala Celsius é 100 graus Celsius. Qual é esse valor na escala Fahrenheit? É 212. Daí a gente percebe que em Celsius isso vai de 0 a 100. Isto é, tem 100 divisões entre o ponto de congelamento e o ponto de ebulição da água. Já na escala Fahrenheit vai de 32 a 212. Não tem 100 divisões aqui, tem 180. Então, com isso, a gente percebe que eu não posso dizer que uma variação
de 1 grau Celsius equivale a uma variação de 1 graus Fahrenheit. Não é essa relação. Nós temos aqui que a variação de 1 grau Celsius equivale a 1,8 graus Fahrenheit. Então, uma conversão que não fica tão fácil de fazer, né? Diferente de Celsius para Kelvin. Porque daí, quando a gente analisa isso em Kelvin, olha só na escala Kelvin. Qual é o ponto de congelamento da água? 213,15 Kelvin. Qual é o ponto de ebulição? É 373,15. A gente percebe que entre o ponto de congelamento e ebulição na escala Kelvin são 100 Kelvin. Isto é, tem 100 divisões. Então, uma variação de 1 grau Kelvin, de 1 grau Celsius, equivale a uma variação de 1 Kelvin. Então, fica bem fácil, né? A gente pensar nessa... Como que eu faço para... eu tenho 5 graus Celsius. Quanto que é isso em Kelvin? É bem fácil, né? É só somar 273,15 Kelvin. Então, tem muitos lugares que vocês vão ver só o 273, tá? Então, eles ignoram ali o ponto 15, né? Então, soma 273 e era isso. Então, fica bem fácil, né? Da Celsius para Kelvin. Mas como que eu vou fazer da Celsius para Fahrenheit? Vamos ver em termos matemáticos, né? Como é que fica nas duas situações. Então, o que eu vou pegar aqui é um valor arbitrário, qualquer, na escala Celsius, que eu vou chamar de temperatura Celsius. E eu quero saber esse valor aqui, esse mesmo valor aqui, tá? Faz de conta que é exatamente o mesmo ponto, só que agora nesse termômetro que me dá na escala Fahrenheit. Então, eu quero saber qual é essa temperatura em Fahrenheit. E só para mim ter também uma equação, né? Por mais que eu consiga fazer de cabeça aqui do Kelvin para Celsius, mas vamos dizer que a gente quer também Kelvin para Fahrenheit. Então, eu vou colocar aqui esse mesmo, não está exatamente na mesma linha, né? Mas aqui, essa mesma linha aqui, temperatura Kelvin. Então, como que a gente faz agora para ter uma relação entre elas? E, pessoal, isso aqui que eu vou fazer agora é interessante porque se vocês quiserem inventar uma escala de temperatura que faça sentido para vocês ou que faça sentido lá no laboratório de vocês, vocês podem, utilizando essa mesma ideia. Então, vocês podem pegar outro termômetro, um termômetro diferente, e vocês querem relacionar a escala de vocês com a escala Celsius. Vocês vão fazer esse mesmo processo aqui. Então, a gente faz o seguinte, ó, eu vou colocar aqui primeiro na escala Fahrenheit. Eu pego essa temperatura Fahrenheit aqui e vou diminuir desse valor aqui, ó, que a gente vai chamar que é o valor de zero de todas elas, que é o valor de referência, né? Nesse caso aqui, a referência se refere ao ponto de congelamento da água. Então, eu estou pegando, ó, essa diferença aqui, ó, a temperatura Fahrenheit qualquer, menos esse 32 graus Fahrenheit, dividido por... Agora, eu vou pegar essa relação aqui, que é da temperatura de ebulição da água menos a temperatura de congelamento, que é 212 graus Fahrenheit menos o 32 graus Fahrenheit. Essa relação, então, vocês viram que eu peguei TF menos 32 dividido por 212 menos 32 é igual a essa relação na temperatura Celsius, que é igual a essa relação na temperatura Fahrenheit. Então, eu vou igualar isso com... O que eu vou fazer aqui? Vou pegar essa mesma relação, ó, que é o TC menos zero dividido por 100 menos zero, nessa escala. Percebem que essas relações têm que ser iguais, indiferente da escala que você usa. Tá? Então, se aquela temperatura ali que eu chamei de TF, TC e TK é a mesma, só que em escalas diferentes, essas relações, essas divisões têm que ser iguais em todas as escalas.
e basicamente é assim que eu relaciono os dois. Só não ficou legal aqui no meu slide, né? Eu quero igualar isso com Tc menos 0 graus Celsius dividido por 100 graus Celsius menos o 0 graus Celsius, que é igual, por sua vez, ao Tk menos 273,15 Kelvin dividido por 373,15 Kelvin menos 273,15 Kelvin. Eu vou colocar lá em cima, então, como é que ficou o resultado final disso. Então, ficou ali no primeiro, que é o TF menos 32, eu não vou mais colocar, tá, a unidade de escala, dividido por 180, que é o 212 menos o 32. É igual, o TC menos 0 é simplesmente TC. 100 menos 0 é 100. Que é igual a TK menos 273,15 dividido por 373,15 menos 273,15 é 100. Então, lá em cima, eu tenho uma igualdade tripla. A gente vai usar a igualdade tripla? Não, né, pessoal? Vocês vão agora pegar os dois que interessam. Então, se eu sei a temperatura em Fahrenheit e eu quero saber a temperatura em Celsius, eu vou usar ali que o TF menos 32 dividido por 180 é igual a TC dividido por 100. Então, vocês têm a relação da temperatura em Fahrenheit com a temperatura em Celsius. Ah, mas eu quero Celsius para Kelvin. Beleza, então tu vai pegar o TC dividido por 100 é igual a TK menos 273,15 dividido por 100. Vocês percebem que como o dividido por 100 está dos dois lados da equação nessa parte, né? Vai cortar o dividido por 100 e tu vai ficar simplesmente que a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273,15. Ou temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273,15. E se eu tivesse um outro termômetro, vocês iam poder usar essa mesma ideia. Pegar esse termômetro, pega a temperatura do termômetro de vocês, né? A temperatura lá, eu ia dizer temperatura Karen, mas daí seria um TK também, né? Temperatura prof, menos a relação no meu termômetro. Qual é a temperatura do ponto de congelamento da água? Então, eu teria que fazer essa temperatura prof menos, na minha escala, qual é a temperatura do congelamento da água, dividido pela diferença na minha escala da temperatura de ebulição menos a temperatura de congelamento. E com isso eu teria mais uma forma, né, mais uma escala, mais um termômetro para fazer conversão entre a minha escala e as outras já conhecidas, né, Kelvin, Celsius ou Fahrenheit. Aqui temos algumas temperaturas. Então, o zero absoluto, por exemplo, olha na escala Fahrenheit, que feio que fica, né? Como se ficasse bonito na Celsius. A escala Kelvin é aquela escala que faz sentido físico, né? Fisicamente falando, zero é quando a gente não tem nenhuma energia. Então, é sim uma escala teórica, né? Então, na prática, a gente nunca mediu 0 Kelvin, a princípio nunca vai medir 0 Kelvin, então pode chegar muito perto disso, mas não exatamente zero. E a pergunta que a gente pode se fazer aqui é: e existe uma temperatura máxima? Existe uma temperatura mínima, que é zero. Existe uma temperatura máxima? Qual seria a temperatura máxima possível? Então, a princípio, não existe um limite para uma temperatura máxima. Mas existe um limite para a energia máxima, né, pessoal? Porque a energia máxima não pode ser infinita. Então, a rigor, embora não exista um cálculo que diga a temperatura máxima possível seria tal. Não existe esse cálculo. Mas a gente pode pensar que se as moléculas têm tanta energia, tanta energia, tanta energia, que todas elas já estão na velocidade da luz, então isso seria a temperatura máxima possível, porque as partículas não podem chegar a velocidades maiores do que a da luz, né? O limite no universo é a velocidade da luz.
Então, a gente poderia pensar que sim, a princípio existe essa temperatura máxima. Porém, nos cálculos da física, essa temperatura máxima que o universo já alcançou seria no Big Bang. Já ouviram falar do Big Bang? Que seria o início do universo, né? Quando todas as coisas estão juntas. Então, nós temos uma pressão grandíssima, uma temperatura grandíssima também, porque imagina toda a energia do universo junta, acumulado em um ponto. É uma coisa simplesmente que não dá para imaginar, na verdade, né? A gente não consegue imaginar isso. E essa temperatura não é infinita. E a energia não é infinita. Ela é absurdamente grande, mas ela não é infinita. Então, a temperatura máxima possível, que seria uma temperatura infinita, né, com uma energia infinita, ela também na prática não existiria. Então, o universo teria trilhões de trilhões de trilhões de graus, mas ainda assim seria uma temperatura finita, né, que seria no Big Bang a maior temperatura já medida no universo. Isso em teoria, né, pessoal? Mas só falando um pouquinho sobre isso, porque essa é uma discussão que eu acho interessantíssima, né? Se existe uma temperatura mínima, existe também uma temperatura máxima? Bem, a princípio sim, né? Teoricamente sim, ela existe. Mas na prática, nem mesmo no Big Bang a gente alcançou essa temperatura. Olha ali a temperatura do Sol, pessoal. Eu acho interessante a temperatura do Sol, porque ela não é tão alta assim quanto a gente possa imaginar. 5.800 Kelvin. É relativamente baixa essa temperatura, a 5.800 Kelvin. Se vocês imaginarem que uma lâmpada de filamento, as lâmpadas que se usava antigamente, as lâmpadas de filamento, elas chegam a 3.000 Kelvin. Temperatura da superfície do Sol, 5.800 Kelvin, meu. Duas lâmpadas de filamento, a temperatura de duas lâmpadas de filamento somada é mais do que a temperatura da superfície do Sol. Então é incrível, né, de pensar isso. Realmente, a temperatura da superfície do Sol não é tão alta assim quanto a gente poderia imaginar. E, pessoal, a gente já mediu temperaturas no planeta Terra, tá? Que são da ordem de... Agora eu não quero mentir, se é 10.000 vezes, eu acho que é 10.000 vezes a temperatura do Sol, da superfície do Sol. 10.000 vezes o valor dessa temperatura, que realmente são temperaturas muito altas, são da faixa de 50.000 Kelvin, acho que mais do que isso ainda, hein, gente? 500.000. É realmente incrível, tá? A temperatura que a gente consegue chegar em reatores nucleares é absurdo, é muito absurdo. Reatores de fusão nuclear, tá? Não fissão nuclear. Fusão nuclear. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para o final da disciplina, né? Então deixa para quando a gente chegar lá. Mas a fusão nuclear é o que acontece dentro do Sol. A gente espera que no núcleo do Sol, por exemplo, a temperatura seja bem maior do que isso, né? Isso é só na superfície. Mas tá aí, só alguns dados interessantes, né, de temperaturas em diferentes escalas. Então, quando a gente fala lá da temperatura na escala Fahrenheit, por exemplo, né, a menor temperatura na superfície da Terra é menos 90 graus na escala Celsius, menos 130, né, na escala Fahrenheit. E é bem comum a gente ter temperaturas de 90 graus Fahrenheit, por exemplo, né, 100 e poucos graus Fahrenheit no calor. E daí a gente olha aquilo, meu Deus, 105 graus, meu Deus, tá todo mundo entrando em ebulição. Não, calma, é a escala Fahrenheit, né? Cuidado da escala que a gente está falando. Eu morei um tempo nos Estados Unidos, né? Então, muitas dessas sensações, assim, a gente passa, né? Quando tá lá, olhar aquela escala e dizer, meu Deus, essa temperatura absurda, altíssima, e tirar foto, assim, a escala Fahrenheit. É bem maluco para nós. Vamos fazer um exercício aqui. Lê-se no jornal que a temperatura em certa cidade da Rússia atingiu no inverno o valor de 14 graus Fahrenheit. Qual o valor dessa temperatura na escala Celsius? Então, vamos aplicar aquela equaçãozinha que a gente viu ali antes. Como é que era mesmo? Deixa eu reproduzir ela aqui. A temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 180
é igual à temperatura em Celsius dividido por 100. Beleza, o que eu vou fazer agora? Tá, então, eu vou substituir aqui o valor que eu tenho. É na temperatura Fahrenheit. Então, isso vai ser o TF é 14. Então, eu vou substituir aqui em TF só o 14, sem unidade. Então, vai ficar 14 menos 32 dividido por 180 igual ao TC dividido por 100. Eu quero saber a temperatura em Celsius. Então, agora, pessoal, vamos pegar ali na calculadora. Como que vocês querem fazer? Daí depende de vocês, tá? Pode pegar ali na calculadora e botar 14 menos 32. Isso vai dar menos 18, dividido por 180. Quanto que vai dar isso? Então, eu vou fazer aqui, dividido por 180. Vai dar menos 0,1. Isso é igual a TC dividido por 100. O 100 está dividindo pelo TC. A operação inversa é a multiplicação. Então, eu vou ter que TC vai ser igual a menos 0,1 vezes 100. TC vai ser menos 10 graus Celsius. Tudo certo? Sim. Nem é tão baixa, né? Uma certa cidade na Rússia atingir esse valor não é grandes coisas. Eu sei que na Sibéria se atinge tranquilamente no inverno menos 40 graus Celsius, menos 50 graus Celsius, são temperaturas comuns lá. Então, né, menos 10 graus Celsius deve ser quase o veranico deles.